E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar início ao nosso componente de noções de eletricidade, tá? Ou eletrônica aplicada, beleza? Para a gente conseguir ter nossa primeira imersão, tá? Nesse conteúdo, a gente vai iniciar compreendendo o que é matéria e o que é energia, tá? Esse componente é basicamente para que a gente consiga compreender alguns fenômenos, tá? Que envolvem questões relacionadas à energia, à eletricidade, como é que ela atua dentro do computador, certo? Todos esses fenômenos para que a gente consiga compreender como esses componentes que tem dentro do computador, eles conseguem atuar, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o significado de matéria e energia, tá? Os fenômenos elétricos, né, como a gente vê, ele já atua no mundo, vamos dizer assim, há bastante tempo, né? Desde a Idade da Pedra, por exemplo, o ser humano ele já tinha contato com isso, né? Afinal, fenômenos naturais como raios, o fogo, tudo isso faz parte, né, desse universo da energia. Só que nesse tempo o ser humano não sabia explicar como é que funcionavam esses fenômenos, tá? Hoje a gente já tem vários estudos, várias teorias que tentam nos explicar como tudo isso funciona, né? Como, por exemplo, a gente tem um raio, dá uma descarga elétrica e ele transforma isso em fogo, por exemplo, tá? Então, hoje a gente já consegue entender um pouco como que isso funciona, tá bom? Então, para a gente iniciar nossa aula de hoje, vamos primeiro tentar entender o que é a matéria. Então, hoje a gente sabe que todos os corpos, tá? E quando a gente fala em corpo, eu estou me referindo a qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer material, certo? Seja gente, seja uma mesa, seja um computador, a gente sabe que todos esses corpos, tá? Eles são feitos de partículas minúsculas, onde a gente passou a denominar essas partículas de átomos, tá? E a gente sabe também que átomos possuem partículas ainda menores e que passamos a dividir elas em algumas partes, tá? A gente fala de que são cargas elétricas, tá? Há um tempo atrás, a gente ainda utiliza esse modelo aqui para explicar o que vem a ser um átomo, tá? Hoje, algumas pesquisas já afirmam que não é bem assim, tá? Um átomo não é representado dessa forma, não é assim que ele... sua forma não é essa, tá? Mas didaticamente, para que a gente possa visualizar um pouco como funciona, a gente ainda utiliza essa figura, certo? Então, basicamente, um átomo ela é uma partícula minúscula e que ao seu redor nós temos prótons, nêutrons e elétrons, tá? E a gente vê que os prótons eles possuem cargas elétricas que são positivas e cargas elétricas que são negativas. É muito importante a gente perceber, a gente saber que essas denominações de que são cargas positivas, cargas negativas, a gente não consegue visualizar essas coisas, tá? A energia, a gente pode dizer assim, é uma coisa que a gente não vê, tá? Então, para que a gente possa compreender como funciona, a gente precisa criar denominações, tá? Criar formas para que seja possível a gente visualizar como ocorre esse processo, mesmo que a gente não veja de verdade, tá? Esse processo acontecendo, tá certo? Então, a gente não vai conseguir visualizar esses sinais positivos e negativos dentro de um corpo, certo? A gente não vai conseguir visualizar essas cargas elétricas, vamos dizer assim. Então, existe um princípio, tá? Que a gente conhece, que fala da repulsão e atração, tá? E aí a gente tem que cargas de mesmo sinal, por exemplo, positivas com positivas ou negativas com negativas, elas se repelem, tá? Enquanto cargas com sinais opostos, elas se atraem. Onde a gente observa isso, tá? Se a gente tem, por exemplo, duas pilhas, eu falo pilhas, baterias mesmo. Se a gente encosta o polo negativo de uma bateria no polo positivo de outra, o que é que acontece?
vamos dizer assim, o potencial elétrico dessas duas pilhas, elas vão se unir, né? Vão se somar. Então, a gente faz isso, isso acontece, tá? Porque nós temos de um lado o excesso de elétrons, tá? No lado negativo, e no lado positivo nós temos a falta desses elétrons, beleza? A gente tem então os prótons, né? E aí a gente viu que se tem prótons de um lado que tem esse sinal positivo e elétrons do outro que tem esse sinal negativo, eles vão se atrair, tá certo? Porque, como eu já falei, esses prótons e esses elétrons, eles circulam em volta desses átomos, tá? E em dadas circunstâncias, a gente consegue fazer com que esses elétrons se desliguem desses átomos, tá? Se soltem desses átomos a partir de alguns materiais específicos, que são os materiais que a gente chama de bons condutores elétricos, que são, por exemplo, os metais, tá? Hoje a maioria dos fios que a gente utiliza são fios de cobre, por exemplo, porque é um bom condutor elétrico. Então, supondo que isso aqui é um fio de cobre, a gente tem aqui o que a gente pode chamar de corrente de elétrons, tá? Nós temos elétrons de um lado e a falta desses elétrons do outro, certo? Então, os elétrons que aqui estão, eles vão se soltar e vão ser atraídos para onde há a falta desses elétrons, tá? E aí a gente gera o que chama de corrente de elétrons, ou seja, corrente elétrica. Então, é isso que faz com que gere nessa corrente elétrica que a gente conhece, beleza? Então, a gente já sabe que a matéria, tá? Ela é composta por vários átomos, beleza? Mas e o que vem a ser a energia, tá? A gente diz que algo tem energia quando essa coisa tem capacidade de executar algum trabalho, certo? Esse trabalho é de, vamos dizer assim, movimentar qualquer coisa, certo? Executar uma ação. E aí, por exemplo, a gente tem a energia que está dentro dos veículos, certo? O combustível que está dentro desses veículos, ele consegue se transformar para alimentar, fazer com que nossos veículos funcionem, não é verdade? Assim como a gente tem, por exemplo, a energia composta dentro dos alimentos. É graças a esses alimentos que a gente consegue gerar energia no nosso corpo para executar nossas atividades diárias, não é verdade? Então, imaginando isso, a gente consegue perceber que essa energia, ela se transforma, tá? A gente tem, por exemplo, a energia que há dentro desses combustíveis, tá? Eles geram energia mecânica para que nossos veículos consigam, por exemplo, girar seus motores e fazer com que um carro se locomova. Assim como a gente tem a energia cinética, né? Que há dentro dos alimentos e consegue fazer com que a gente execute também algumas atividades, beleza? Assim como a gente tem a energia elétrica, que é aquela que passa na rede elétrica, né, da nossa casa, nos fios da nossa casa, que serve para alimentar quase tudo aquilo que a gente utiliza, como por exemplo uma luz. Quando a gente conecta esses fios com energia elétrica à nossa luz, ela transforma essa energia elétrica em energia luminosa, tá? Assim como também essa mesma energia pode servir para cozinhar alimentos, transformando a energia elétrica em energia térmica. Então, um conceito muito importante que a gente tem que saber sobre a energia é o de conservação de energia. Provavelmente vocês já ouviram essa frase em algum lugar, né? Que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso quer dizer que a energia ela não pode ser criada, tá? A energia existe, a gente não consegue vê-la, tá? Mas ela existe e ela nem é perdida, tá? Vamos dizer assim, ela nem some, nem deixa de existir e a gente não consegue criar, tá? Essa energia, ela tá em todos os lugares, vamos dizer assim, e ela se transforma, tá? Quando a gente tem esse exemplo que eu já dei, por exemplo, a gente tem energia elétrica
que está na nossa casa, vocês podem observar que uma luz, por exemplo, ela esquenta um pouco, não é verdade? Então, essa energia elétrica que passa pelos fios da nossa casa, parte dela vai se transformar em energia luminosa, parte dela, ao esquentar essa lâmpada, se transforma em energia térmica, tá certo? Então, essas transformações de energia que ocorrem, certo, de uma para outra constantemente, faz com que a energia exista, tá? Em vários locais. Então, é algo até difícil da gente tentar imaginar, na verdade, porque essa energia, como eu já disse, né, a gente não cria ela, a gente consegue conservar energia, por exemplo, a partir das movimentações que ocorrem dentro de uma pilha, a partir de alguns geradores, a gente consegue armazenar essa energia, mas uma hora a gente vai ter que dissipá-la, de mandá-la para alguns locais específicos, tá? Então, essa energia ela não vai ser gasta. A gente costuma falar que a gente gasta energia, tá? Mas essa energia ela não se perde, não se acaba, certo? Ela apenas se transforma em outros tipos de energia. Então, compreendendo um pouco isso que eu já falei, não sei se estou sendo bem claro, conseguindo transmitir para vocês da forma que eu quero, tá? Se isso não estiver acontecendo, usa o linkzinho de dúvida aí para que eu possa trazer isso para vocês de uma forma melhor, tá bom? Então, a gente chega na definição de corrente elétrica, tá? A corrente elétrica nada mais é do que um pequeno fluxo de elétrons, tá? Que passa por dentro dos fios, certo? Então, essa corrente de elétrons, a gente pode chamar ela de corrente elétrica, tá? São cargas elétricas que passam por dentro desses bons condutores, nesses fios, para fazer essa geração de energia, tá bom? E aí, o ser humano, né, ao longo do tempo, foi desenvolvendo tecnologias como, por exemplo, uma lâmpada, produtos tecnológicos que possuem a capacidade de fazer essas transformações, tá? Existem insumos, tá? Vamos falar assim. Existem produtos que a gente, juntando, né, forma produtos tecnológicos que conseguem fazer essa captação de energia e transformar ela em energias luminosas, energias térmicas, etc. Tá bom? Então, basicamente, a gente tem que compreender que uma corrente elétrica é uma corrente de elétrons, tá? Que se soltam e passam por dentro dos fios, gerando essa energia essa energia elétrica que a gente tem, tá? Na nossa casa e em vários outros locais, tá? É um conceito bem complicado de a gente tentar entender, tentar imaginar. Se não ficou muito claro, volta ao início da aula, tenta entender novamente, tenta prestar mais atenção, dá uma leitura no livro, tá? Eu já deixei a página no início da aula, para que fique um pouco mais claro, para que vocês consigam compreender. Então, só para a gente finalizar, né? Como eu já expliquei com relação da pilha, né? Quanto mais cargas elétricas eu tiver atravessando esse fio condutor, né, maior vai ser a intensidade da corrente elétrica que eu estou gerando. Por isso que se eu tiver uma pilha só, eu vou conseguir um potencial, a intensidade, né, dessa corrente elétrica vai ser uma, e se eu tivesse mais de uma aqui, por exemplo, teria um potencial bem maior. Tanto que se eu pegar um motor e colocar uma pilha com uma capacidade específica, esse motor vai girar em uma velocidade. Se eu aumento, encaixo outra pilha para fazer esse motor girar, por exemplo, a intensidade elétrica, né, da corrente elétrica vai ser bem mais elevada. Então, esse motor vai girar com mais rapidez, tá certo? Então, basicamente, a gente pode imaginar a corrente elétrica como uma grande quantidade de elétrons que são transportadas a partir dos fios condutores, tá? Gerando essa energia elétrica que a gente recebe. Então, na próxima aula, a gente vai continuar nossos estudos, né, sobre essas questões referentes à eletricidade, tá? E a gente vai entender um pouco sobre eletrostática, certo? Então, se vocês já quiserem se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, dá uma olhadinha lá no livro, na página 16, tá? Do livro 3,
que está disponível nesse link aqui. Beleza? Então, a gente se vê na próxima aula. Valeu!